Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. 2. Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João Marcos, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postíbulo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciar isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquéritos, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Até aqui é suficiente. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Olha, já foi dito aqui na introdução pelo pastor Paulo, e nem é preciso falar o que eu vou falar, mas a nível de introdução, nós estamos vivendo tempos difíceis. Essa é a grande verdade. Até as pessoas que não são cristãs, por exemplo, o ano passado eu li um livro de um ateu britânico muito famoso, escreveu vários best-sellers. E esse último best-seller que ele escreveu em português chama-se Podres de Mimado. E ele conta que nós estamos vivendo uma geração sem parâmetros, sem princípios. Estamos vivendo uma época em que as pessoas se vitimizam por qualquer coisa, é a época do vitimismo. É a época em que as pessoas não têm resiliência, qualquer problema abate as pessoas. E ele faz uma análise como nós cristãos também temos feito há bastante tempo. Nós estamos vivendo um tempo difícil. A nossa geração, o pessoal chama que é a geração do mertiolate que não arde, né? Quem foi da geração do mertiolate que arde? Ninguém sabia o que era pior, se era a queda ou era o remédio, né? Porque sabia. Mas a geração do mertiolate que não arde é a geração que eles chamam de geração do mimimi. É o que o pessoal está chamando, a geração do mimimi. É os mimizentos Tudo é difícil.
é o vitimismo generalizado. E essa geração é uma geração que nem reconhece culpa e culpa todo mundo pelos seus fracassos. Ou seja, não reconhece suas falhas, seus erros, mas alguém é culpado pelos seus fracassos. Então são tempos realmente difíceis, inclusive, repito, até as próprias pessoas que não creem em Deus, mas que são da área, sociólogos, psicólogos, têm falado a mesma coisa que nós temos falado. O problema é que eles chegam às conclusões acerca dessa geração de uma perspectiva errada. Por exemplo, esse escritor britânico, ele crê que foi o romantismo que deixou o pessoal, assim, nós vamos ver na época dos sentimentos. O que eu sinto é mais importante do que o que realmente é. É por isso que tem gente que sente que é homem, sendo mulher, e quer que todo mundo enxergue o que ele está enxergando. A cor do sentimento dele, eles querem obrigar que todo mundo enxergue do mesmo jeito, que é a época dos sentimentos. O que eu sinto é mais importante do que, inclusive, a própria palavra. Nós temos visto absurdos na igreja cristã, pessoas dizendo coisas que a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz o contrário e a pessoa, não, porque eu sinto e acabou. Então é a época dos sentimentos. Esse ateu, ele crê que a questão foi o romantismo, a filosofia romântica que tomou conta do mundo. Eu até acho que o romantismo tem uma certa influência, mas o problema não é esse. O problema dessa crise que nós estamos vivendo moral, essa crise familiar, o problema que nós estamos vendo na própria igreja, o problema não é esse. O problema é que nós chegamos naquela época que o profeta Isaías já tinha profetizado. Isaías, acho que 20, alguma coisa, diz assim: ai daqueles, falando que chegaria em tempo, diz: ai daqueles que chamam a luz de e as trevas de luz. Ai daqueles que dizem que o doce é e o amargo é. Chegou esse tempo, irmão. Chegou o tempo dos valores invertidos. O certo é errado e o errado é tomado como e os mais jovens que estão aqui, eu vejo alguns jovens aqui, se está ruim hoje, receba a profecia. Se está ruim hoje, vai ficar muito pior. Ainda estamos no Brasil, que é considerado um país cristão. O Brasil, que é considerado um país cristão. Imagina nos países que não levam o cristianismo, como é que está a situação? Está muito pior. Bom, nesse contexto, nós estamos. A igreja está nesse contexto. E a única voz contra essa deterioração moral, espiritual que está acontecendo é a igreja de Cristo. Quando a igreja silenciar, acabou. E a igreja está se silenciando. A igreja está emudecendo. Nós estamos chegando numa situação que nós temos que lutar contra a própria igreja. Nós temos que lutar contra próprios pastores, porque tem pastores e tem igreja ensinando o contrário da palavra de Deus. Então nós temos uma situação realmente complicada. A igreja verdadeira de Cristo é a última voz, é o último bastião, é a última resistência. E quando essa igreja for sucumbir, aí, meu compadre, é só trevas mesmo, não tem outra voz contra o que está acontecendo. O que temos que fazer, irmãos? Porque eu vejo daqui que a maioria de nós está com os cabelos brancos. E alguns nem mais cabelo tem. Nada contra, né? Eu estou caminhando também, estou ficando igual ao São Francisco de Assis. Vou ficar com aquela. Eu e Pereira, o professor Pereira, estou ficando igual ao São Francisco de Assis. Nós vamos passar. Se Cristo levar mais 20, 30 anos para chegar, a nossa geração aqui, se não foi, está tocando os dedos tudo de Deus já. E a nova geração que vai chegar? Como é que vai encontrar esse mundo? Nós que vivemos nos anos 80, a gente se admira dos anos 80 para cá, imagina daqui para 2040, 2050, como é que vai estar esse mundo? Essa passagem que eu li aqui para vocês mostra essa batalha da igreja contra o mundo. Os valores que a Bíblia ensina com os valores que o mundo ensina. E aqui nós temos algumas lições. Primeira lição está logo no versículo 1. Diz o texto que Herodes mandou prender alguns
Herodes mandou prender alguns Meus amados, nunca vai ter paz entre a verdadeira igreja de Cristo e o mundo. Nunca. Herodes aqui representava o governo, representava o poderio do mundo, o Império Romano, o império mais poderoso que já existiu. Era o chefe, era o líder político, econômico, militar. Como o mundo tem isso nas mãos. E nunca a igreja consegue fazer as pazes com o mundo. Nunca. Se você um dia ver a igreja andando de braços dados com o mundo, de duas uma. Ou a igreja ganhou o mundo para Cristo, ou o mundo ganhou a igreja para o diabo. Mas de braços dados não tem como andar. Porque nós dizemos uma coisa, o mundo diz outra. Nós somos contra os valores que o mundo ama. Amor altruísta, hoje em dia, é piada. As pessoas, rapaz, você vai... Nem nos casamentos as pessoas ensinam isso. Porque no casamento, antigamente, ensinam, você tem que sacrificar pelo seu cônjuge, né? Você tem que lutar pelo seu matrimônio. Não, hoje é ensinado o contrário. Não, tá com o pé, vai embora, acabou. Eu sou mais eu, é mais eu, tal. É o egoísmo gênero, que o mundo ensina isso. O mundo ensina o egoísmo. Amor altruísta hoje é piada. Você ser honesto, ainda mais no Brasil, você é bobo, você é tolo. Eu me lembro de uma vez de uma carreta que virou lá no Nordeste, lá no Ceará, e tinha, não sei se vocês vão se lembrar, lembra daqueles jogos eletrônicos que tinha, aqueles bichinhos, eram várias coisas eletrônicas que tinha na carreta, mas não era só coisa eletrônica, não, tinha outras coisas também. Não sei daqueles, não sei como é que chamava aquilo. Como? Aqueles jogozinhos que tinha eletrônico, era uma febre no Brasil inteiro. Lembra, pastor, daqueles jogozinhos? Virou um carro lá no Nordeste, lá, rapaz, eu vi um pastor, não vou dizer que para a igreja era não, porque para dizer que eu estou puxando a sardinha para o nosso lado. Eu vi um pastor correr, juntar aquelas coisas, botar no carro, sair, ainda dá graças a Deus. Bênção, rapaz. O cara, isso é roubo. É roubo uma coisa dessa. E foi que eu, um amigo, que nem cristão era, um testemunha de Jeová, e outro caminhoneiro que passou, parou, ficamos lá, e esse tempo sempre não tinha celular, e ficamos lá ajudando o coitado do caminhoneiro para o povo não saquear. A primeira pessoa que pegou foi um pastor. Então, quando acontece uma situação dessa, irmão, ou o mundo engole a gente, ou o mundo se converte a Jesus Cristo, mas caminhar junto não caminha. Agora nós estamos vendo vários políticos indo nas igrejas, igreja católica, igreja evangélica, tem político até agora orando, tem até político dando paz do Senhor, que eu nunca vi falar, paz do Senhor, irmão, aquela coisa toda lá. Quando terminar a eleição, a primeira coisa que vão fazer é colocar aborto, como fizeram na eleição passada, chegaram lá, não, nós somos contra o aborto, uma semana depois, vai lá e autoriza o aborto no Ministério da Saúde. Então, não tem jeito. É o que está aqui em Atos capítulo 12. O mundo jamais vai aceitar a igreja. Quando o mundo aceitar a igreja, é porque a igreja se mundanizou ou então o mundo se converteu. Pelo que eu estou vendo, é a igreja que está se mundanizando e não o mundo que está se convertendo. E está bom agora. Porque em outros países, por exemplo, na Etiópia, quem está acompanhando Portas Abertas, está vendo o que está acontecendo na Etiópia, está vendo o que está acontecendo em outros países, na China, na Coreia do Norte. É incrível, eles aceitam qualquer coisa. Aceita macumba, aceita budismo, aceita... Tudo eles aceitam. Só tem uma coisa que eles não aceitam. O cristianismo. Então a primeira coisa que nós temos que lembrar para a igreja presente, para a igreja futura, é que nós estamos numa guerra com o mundo. Como disse lá na profecia, no capítulo Gênesis, haverá guerra de geração em geração entre Amaleque, que é a figura de Satanás, e a igreja. Nós temos visto pastores concordando com aquilo que Deus desaprova. Não é porque esses pastores estão ganhando o mundo, é que o mundo ganhou esses pastores. A Maranata é uma igreja pequena, como Esmirna era uma igreja, Policarpo de Esmirna, né? Como Esmirna era uma igreja pequena. A igreja de Esmirna é uma igreja pequena. O
pastor de Esmina era Policarpo, lá em Apocalipse, nas cartas de Apocalipse. E Deus olhou para aquela igreja e falou assim: olha, vocês são poucos. Pensam que vocês são fracos, mas vocês são fortes. Porque vocês foram lavados no sangue do Cordeiro. O nome Policarpo é um nome muito comum na língua grega, Policarpo. Na língua grega, Pereta, Policarpo literalmente significa, sabe o quê? Muitos frutos, o nome dele. Policarpo. Carpo é fruto, poli, muitos frutos. O pastor da igreja foi queimado vivo, coitado de Policarpo, sabe disso? Foi discípulo do apóstolo João. Discípulo de João, que escreveu o Apocalipse, inclusive. Ele foi queimado vivo. Sabe o que aconteceu depois? Esmina continuou. Até agora, não continuou porque os turcos tomaram aquela região, mas até a Idade Média a igreja de Esmina existia. Por quê? Porque não tinha sujado as suas vestes no mundo, na lama do mundo. E Policarpo acabou dando, literalmente, muitos frutos. Essa é a primeira verdade. Há uma guerra ininterrupta entre a igreja e o mundo. Os nossos pais lutaram, os apóstolos lutaram, a Idade Média lutou, os reformadores lutaram, nós lutamos e a igreja, enquanto continuar nessa terra, quer essa luta. Mas há uma segunda coisa. Diz o texto, no versículo 3, que Herodes passou a fio de espada a Tiago, irmão de João. No texto você vai ouvir que tem 2 Tiagos. Esse primeiro Tiago é o primeiro apóstolo que morre, que é o irmão de João. João, o evangelista. João que escreveu o Evangelho de João, escreveu o Apocalipse. Mas lá no fundo, lá no final, quando Pedro sai da prisão, ele manda, avisa o outro Tiago. Quem é o outro Tiago? Esse Tiago que morreu aqui, repito, é irmão de João. Mas o outro Tiago é irmão de Jesus. Irmão de Jesus Cristo. Que era o bispo ou o pastor da igreja de Jerusalém. Tiago é um nome muito comum na língua grega. Jacó, muito comum esse nome lá. Ok. Mas a igreja contra-atacou também. Olha o versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia o quê? E tem um adjetivo. Orações incessantes por ele. A igreja contra-atacou com a arma mais poderosa do universo, a oração. Agora veja bem, nós não estamos falando de uma luta qualquer, nós estamos falando do império mais poderoso que já existiu na história da humanidade. O império mais poderoso que o mundo até hoje viu. Nunca houve um império como o Império Romano, tão poderoso como o Império Romano. Por isso que é chamado Império de 1000 anos. Nenhum império durou 1000 anos, só o Império Romano. 1000 anos. Nunca houve um inimigo, nunca houve um adversário para Roma. Aliás, os escritores romanos dizem que quem destruiu Roma foi a própria Roma. Quando eles assimilaram essas práticas que hoje nós combatemos, né? Quando Roma começou a ficar efeminada, os homens ficaram efeminados, as mulheres começaram a tomar o lugar dos homens, né? Teve o feminismo lá em Roma, sabia? Teve o feminismo lá em Roma, teve passeata LGBT em Roma naquele tempo também. Quando Roma perdeu os valores cristãos, eles mesmos se destruíram. Mas nunca houve um adversário que Roma não liquidasse em questão de meses. Até Atos 12, versículo 5. Porque essa igreja contra-atacou com a arma que nós crentes desprezamos. Muitos de nós crentes desprezamos. Que é a arma mais poderosa do universo. A oração. E a oração incessante. Aqui eu vou fazer uma crítica aos batistas. Tem batista aqui? Tem? Tem batista tradicional aqui também, né? Vou fazer uma crítica aos batistas aqui, as cristãs evangélicas e tal. Nós, tradicionais, nós temos um seríssimo problema. Nós passamos muitos anos pregando, sendo influenciados pelo, não vou chamar calvinismo, vou falar pelo hipercalvinismo. Uma ênfase demais na soberania de Deus, que não está errado, porque Deus realmente é soberano,
mas era uma ênfase na soberania de Deus em detrimento da responsabilidade humana. E a Bíblia tanto ensina que Deus é soberano, amém? E essa mesma Bíblia ensina que o homem é responsável. Irmãos, eu nunca vi uma estupidez tão grande na igreja do Senhor Jesus Cristo quando ela despreza a oração. É um absurdo. Mas culto de oração é mais desanimado do que enterro de anjo. Parece que o crente não crê na oração. E meu irmão, no dia em que você deixar de orar, sabe quem está dando? Sabe a única pessoa que faz festa? Satanás. É o único que faz festa. Ele ama quando a igreja de Cristo deixa de orar. E todos os grandes movimentos da história humana, todos os milagres que nós encontramos na Bíblia, raríssimos milagres que nós não encontramos na Bíblia, mas 90% dos milagres da Bíblia veio em resposta de oração. Aquele versículo de Tiago que os pentecostais amam tanto, e aí eu dou razão aos pentencas, viva os pentencas. Muito pode pela sua eficácia. Os pentecas sabem bem disso, tá mais não? Você quer chileno, João? Lá do Chile. É o chileno mais brasileiro que tem isso daqui. Muito pode por sua eficácia a oração do... Mas o que você quer mais? Se Deus está dizendo, muito pode. Não está dizendo que pode tudo, porque quem pode tudo é Deus. Mas muito pode muito. Não pode tudo, mas pode muito. O que é que pode muito? A oração do justo. Irmãos, Roma tinha um lado, uma igreja como a nossa aqui do outro lado. O que é que a igreja tinha? Oração. Vamos orar. E vamos orar. Quando você ora, você põe em ação o Deus Todo-Poderoso. Quando você ora, você chama, você coloca em ação o Deus El Shaddai. Quando você ora, você coloca em ação Yahvé Sebaó, o Senhor dos Exércitos. Porque uma coisa é você ir para a luta na frente de um grande exército. Outra coisa é você ir para a luta com o Senhor dos Exércitos à tua frente, meu irmão. É totalmente diferente. Não é tua luta. É o que o profeta Josafá experimentou no Antigo Testamento, quando orou, quando pediu, Senhor, ajuda, Senhor. E Deus disse, essa luta não é tua, essa luta é minha. O que a gente podia fazer era pegar a luta do irmão Pedro, da igreja, e entregar nas mãos daquele que podia fazer o impossível. E foi isso que eles fizeram. Qual foi o avivamento que Taito Pereira, que é um professor, gosta de estudar bastante, professor Pereira, qual foi o avivamento na história da igreja que começou sem oração? Não tem. Todos começaram, às vezes, um orando, dois orando, três orando, de repente acende, como diz no Ceará, toca fogo na bomba, acende a fumaça em palha seca e começa uma avivar. Maranata, Batista Luz da Vida, outras igrejas aqui representadas, CIEB, nós temos que continuar. Eu gosto lá na CIEB, nos cultos da noite, o pastor José Luiz fez um negócio. Chega no culto da noite, pastor Alex, você não pegou na noite lá, né? Ah não, então você vai ter que ir lá também. Rapaz, chega no culto da noite, pastor Alex, passa a parte do louvor, as ofertas, a igreja para, todo mundo se ajoelha na igreja para orar. Todo mundo. A igreja para, e todo quem puder se ajoelhar, se ajoelha. É ou não é não? Todos nós parando, vamos orar, porque nós insistimos com oração. Eu vou dizer uma coisa para você. Se a igreja não ora, não existiria apóstolo Pedro mais não, viu? Não existiria mais esse irmão. Mas a igreja, olha o termo. Pedro, pois, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Aí tem uma vírgula. Mas, conjunção adversativa. Mas, porém, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. De um lado o mundo, do outro lado a igreja. De um lado o poder do mundo, do outro lado o poder da oração. Então, meu querido,
sabe que vamos sobreviver nesses tempos difíceis? Se dobrando diante de Deus, se ajoelhando diante de Deus. Eu ouvi uma frase esses dias que eu gostei demais, até marquei aqui na minha Bíblia, é cheia de frases marcadas. Diz assim, pastor Paulo: quem se ajoelha em humilhação, quem se ajoelha em humildade, se levanta em autoridade. Quem se ajoelha em humildade, se levanta em autoridade. Continuando. Então, a igreja tem que renovar esse compromisso de oração. Diz o texto que eles começaram a orar. Naquela mesma noite, versículo 6, Pedro dormia entre dois soldados. De repente sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. No coração de Roma, na prisão mais segura do mundo, não há lugar, meu irmão, nesse mundo que Deus não possa agir. Não há buraco tão fundo que você esteja que a mão de Deus não possa te buscar. Não há trevas tão densa que a luz de Cristo não possa iluminar. É o Deus do impossível. No coração de Roma, Deus se manifesta. E estava Pedro lá, amarrado, acorrentado, abatido. Olha as frases do anjo para ele: levanta-te depressa, porque derrota não é coisa para cristão. Nós não podemos viver no vitimismo, nós não podemos viver na lamentação, nós não podemos viver na lamúria. Levanta-te depressa, levanta-te. Diz o texto que as cadeias caíram das suas mãos. Olha, meus irmãos, não há prisão humana que possa prender um crente, um cristão que busca a Deus, que ora a Deus. Não há. Pode estar aprisionado pelas drogas, se buscar o nome do Senhor, Ele liberta. Pode estar aprisionado por qualquer outro vício, se buscar o nome do Senhor, Deus livra. Pode estar numa situação difícil de saúde, como nós temos vários irmãos com problema de saúde, Deus cura. Pode estar passando a luta que tiver, clama o nome do Senhor, que o Senhor vem no nosso socorro. E diz o texto aqui que as cadeias caíram. Versículo 9: então saindo seguia, não sabendo o que era real. Isso aqui eu acho interessantíssimo. Outro dia me perguntaram, pastor Alex, por que nós não vemos milagres hoje em dia, como no tempo? Por que nós não vemos milagre hoje, como no tempo do Antigo Testamento? Não é que Deus não está fazendo milagre. É que nós deixamos de enxergar os milagres de Deus, é o contrário. Deus faz milagre todo dia. O problema é que nós não enxergamos, nós não estamos mais vendo a mão de Deus. Vou te contar aqui um exemplo rapidinho. Você lembra de Saddam Hussein? Lembra de Saddam Hussein? Eu dava aula no CTVAP nesse tempo. Aí eu cheguei no CTVAP, aí o pessoal metendo aquele negócio, né, que os americanos tinham derrubado o Saddam Hussein, aquela coisa toda lá. Aí um explicava, questão política, aquela coisa toda, e eu lá calado, né? Aí quando chegaram esse cearense maluco aqui, disse: ei, pastor Elton, o que o senhor achou disso? Eu achei que a Bíblia, a palavra de Deus, foi cumprida mais uma vez. Como assim? Quando o Saddam Hussein caiu, quem viveu os anos 80, 90 vai lembrar. Na primeira batalha, pastor Alex, se juntou a ONU, não sei quantas nações, contra Saddam Hussein, Estados Unidos, Inglaterra, o Brasil também foi. O Brasil foi com o general lá, o cabecinha branca agora, esqueci o nome dele agora. Estados Unidos, França, Canadá, Inglaterra, Alemanha, foi todo mundo. E Saddam Hussein não caiu. Ele saiu do Iraque, né? Deixou o Iraque lá em Iraque, não, invadiu o Kuwait. Ele deixou o Kuwait, continuou no poder do mesmo jeito. Isso contra o mundo. Saddam Hussein sozinho contra o mundo. Saiu do Kuwait, mas aconteceu nada com ele. Mas na segunda lapada não deu certo. Por quê? Porque Saddam Hussein começou um projeto que Deus disse que homem nenhum pode fazer esse projeto, pode levantar. Sabe qual era o projeto dele? Reerguer Babilônia. Ele começou a reconstruir, porque Babilônia era no Iraque. Começou a reconstruir Babilônia.
Se você procurar depois na internet, agora com a IA, você vai achar. Até os tijolos, professor Pereira, tinha a cara de Saddam Hussein. Para reconstruir, existem 8 profecias na Bíblia, eu acho que é 8 ou 7, 8 profecias contra a Babilônia. Babilônia nunca mais vai ser erguida, assim diz o... Na hora que Saddam Hussein tentou erguer Babilônia, puf, se acabou. Não foi política, não foi os americanos, não foi geopolítica, não! Porque ele desafiou a palavra de Deus, aí caiu por terra. Deus continua fazendo milagre. Deus continua agindo. É nós que deixamos de enxergar a mão de Deus. Sabe esses terremotos que estão acontecendo? Já recebi uma profecia que vai começar a Taubaté, viu? Teve lá no Chile, foi no Chile, na sua terra, não, né? Foi no Peru. Aí tem um peruano que é daqui, que não está hoje aqui, está em São Paulo, que é o Alejandro. Peru, Colômbia, Venezuela, foi para a Espanha também, Indonésia. Irmão, se chegando na Serra da Cantareira, a gente começa a correr. São insights de Deus dizendo, olha, o tempo está se abreviando. Deus está assim, ó, avisando, olha, o tempo está se abreviando. O tempo está se abreviando. Cuida, se acerta com Deus, que o tempo está se abreviando. Semana foi uma semana muito triste na nossa região, em Caçapava. Um menino de 16 anos, rapaz, baleado na cabeça, sem ter nada a ver uma coisa em Caçapava. Pessoas morrendo, dormindo, vai dormir, morre com 16, 17, 18 anos. São uma coisa que o mundo está esquisito. É Deus avisando, olha, o tempo está chegando. É a gente que deixou de enxergar a mão de Deus. Pedro, diz o texto aqui, que ele saía, achava que era avisando. E aqui vai acontecer uma das coisas mais engraçadas, uma das 2 ou 3 coisas mais engraçadas que eu acho da Bíblia. Observe o texto no versículo 11 e 12, que de repente ele cai em si. Essa expressão cai em si é uma expressão tirada da medicina. É como se você tivesse, sabe, de repente recuperasse a mente, né, a normalidade. Ele reconhece que verdadeiramente o Senhor o livrou. Irmão, preste atenção no que eu vou dizer aqui para você. Está aqui no versículo 10, né? Verdadeiramente, versículo 11, verdadeiramente, agora eu reconheço que foi Deus que enviou o seu anjo. Pensa na tua vida aí. Pensa numa luta que tu passou ou está passando. Pensa assim. Pensa naquele momento que você falou assim, eu não aguento não. Não aguento. E não aguentava mesmo não. Mas passou um dia e tu aguentou. Passou 2 dias, tu aguentou. Passou uma semana, tu aguentou. Passou um mês, tu aguentou. Passou um ano, tu aguentou. Já se vai dizer quantos anos e tu aguentou. Sabe por isso? Deus verdadeiramente te ajudou. Amém. Deus verdadeiramente enviou o seu anjo para te sustentar e te fortalecer. É que a gente não enxerga. Esse é o problema. E não é problema só nosso, foi problema do próprio Pedro. Pedro, quando caiu em si, meu Deus, olha o que Deus fez por mim. É que nós temos a mania de não reconhecer as ações de Deus na nossa vida. Mas não é só Pedro, não. No versículo 12, diz ele que ele, caindo em si, resolveu ir para a igreja. E aqui, meus amados irmãos, aqui está a primeira igreja cristã que existiu na terra. Eu sei que o povo católico tem a mania de dizer que eles são a primeira igreja que Deus colocou na terra, mas não é verdade. A primeira igreja cristã que existiu na terra está aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. Diz assim: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam... Qual é a palavra que diz aí? Congregadas. Na língua grega, eclesia, igreja. Aliás, no grego tem um substantivo e tem um verbo. Em português não tem igrejar, né? Ninguém fala isso, ele fala congregar. Mas a palavra aqui é igreja. Onde havia uma igreja. A primeira igreja cristã que existiu na terra está aqui, ó. Foi em Jerusalém. Eu sei até onde foi, na casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, que é esse Marcos que escreveu o Evangelho segundo Marcos. E diz o texto que Pedro foi para a igreja. Meu irmão, veja bem, você recebe um milagre,
você vai? Ele recebeu um milagre, e o primeiro lugar que ele foi para testemunhar para a igreja. Olha, as suas orações foram ouvidas. Igreja, nós vencemos. Ele foi para a igreja. Não foi para casa. Não correu, não foi para a igreja. E é incrível que quando ele chega na igreja, ele bate na porta, diz o texto aqui que isso eu acho engraçado. A empregada chegou lá, viu que era Pedro, voltou correndo e deixou o Pedro lá de fora. Aí imaginou a situação? A empregada corre e Pedro fica lá de fora. É Pedro! Em vez de abrir a porta, correu, deixou o coitado de fora. Imagina, o Pedro, meu, pelo amor de Deus, volta! E Pedro batendo na porta e... Aí reúne a igreja, diz, igreja, Pedro está lá fora. Já aconteceu isso com vocês, irmão? Você orar, Deus fazer um milagre, você não acreditar no milagre que Deus fez? A igreja ficou lá e disse, não é, fica no debate teológico, sabe? Calvinismo arminiano. Não é. E o coitado de Pedro desesperado batendo na porta, abre, pelo amor de Deus, abre. E o povo lá dentro discutindo, não é um anjo, não é uma visão, é alma, é isso e aquilo, e Pedro está berrando lá de fora. Diz o texto aqui, ó, no versículo 15, está louca? Não, é ele, é o anjo. Pedro continuava batendo. Eu acho que Pedro deve ter ficado com muita raiva, não, Pedro? Abre essa porta, cambada ali. Abriram a porta para Pedro. Quando viram, ficaram atônitos. Irmãos, as coisas de Deus é para nos maravilhar mesmo. Deus faz maravilhas. Essa é uma outra verdade, irmãos. Não importa o que vier, não importa a luta que nós passarmos, o mundo vai continuar atacando a igreja vai continuar orando, a igreja vai continuar testemunhando, a igreja vai continuar sendo edificada. A ida de Pedro na igreja edificou, fortaleceu aquela igreja. A igreja vai continuar sendo vitoriosa. Deus continuará fazendo maravilhas na sua igreja. Ficaram, a palavra atônito pode ser traduzido como maravilhados. É a mesma expressão da sarça ardente. Eu vou lá ver aquela grande maravilha. Esse é o nosso Deus. Se fosse a igreja, se fosse pelos esforços humanos, a igreja não estaria aqui. 2000 anos se passaram. O mundo continua nos atacando e nós continuamos aqui. Sendo que nós somos os primeiros a falhar com a igreja. Nós que somos igreja, falhamos com a própria igreja. Apesar dos nossos pecados, apesar de nós, apesar do mundo, apesar do diabo, nós continuamos aqui. Deus continua nos maravilhando porque é dele. A obra é dele, a igreja é dele. Lembra lá em Mateus 16, quando ele fez uma promessa? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno. Preste bem atenção nessa frase. A igreja tem um dono. Jesus, minha igreja. Eu edificarei minha. Pronome pessoal, pronome possessivo, minha. A igreja tem um dono. A igreja tem uma promessa. As portas do inferno. A igreja tem um plano, edificar, ela vai continuar. E a igreja tem um propósito final, a glória de Deus. E eu encerro dizendo que quando Pedro foi solto, no versículo 18, ele disse, olha, vai lá e avisa a Tiago, que era o bispo de Jerusalém, que eu já falei para vocês, pastor de Jerusalém. Por quê? Porque as outras igrejas tinham que saber o que Deus estava fazendo. As outras igrejas tinham que ser também abençoadas. Herodes, quando soube da história, ele, pagão como ele era, humano, acabou mandando matar os guardas. Mas aqui um exemplo claro do poder de Deus e o poder do mundo. Herodes, humanamente, ele não acreditava em Deus. Na cabeça dele tinha acontecido algum subterfúgio humano. Ele não compreendia o poder de Deus. Tanto é que os guardas são mortos por causa disso. E essa história aqui ilustra bem o que acontecerá no futuro. Por quê?
Porque no futuro, assim como foi no tempo dos apóstolos, é hoje e será cada vez mais no futuro, o mundo vai nos atacar. O mundo nunca vai nos aceitar. Mas o que aconteceu aqui com Pedro, acontecerá com nós também. Apocalipse, por favor, Apocalipse, capítulo 21, para encerrarmos. No final, a vitória pertence à igreja e ao seu Cristo. Como será então a igreja no futuro? Apocalipse capítulo 21 nos diz: eu vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Também vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noivo, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis a igreja de Deus, ou o tabernáculo de Deus, é a mesma coisa. Eis o tabernáculo, eis a igreja de Deus, com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Veja que repete 2 vezes: Deus vai habitar, Deus vai estar com eles. E o que acontecerá a essa igreja gloriosa, meus irmãos? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse é o final da igreja fiel ao Senhor e Salvador Jesus. Amém?